Shalom, Haverim! Hoje nós vamos esclarecer uma dúvida muito importante. Será que Yeshua violou o Shabat? E esta é uma dúvida que merece ser esclarecida porque em muitas Bíblias, no texto de Yohanan, João, capítulo 5, verso 18, muitas Bíblias dizem que Yeshua violou o Shabat. E então nós temos que analisar esta questão, tendo em vista que muitas versões dispõem neste sentido. E este texto de João, capítulo 5, verso 18, ele é muito utilizado pelos judeus ortodoxos que não creem em Yeshua, e eles são chamados de os antimissionários. Então, os judeus que não creem em Yeshua, os antimissionários, o que eles fazem? Eles pegam o texto de Yohanan, João 5,18, e dizem: vejam, este texto fala que Yeshua violou o Shabat. Então, dizem eles, se Yeshua violou o Shabat, Yeshua transgrediu o quarto dos 10 mandamentos, de Aseret Hadbrot. Então, dizem eles que se Yeshua violou o Shabat, então ele descumpriu o quarto dos 10 mandamentos. E dizem eles, então Yeshua não é o Mashiach, porque o Mashiach não vem para profanar, para transgredir, para violar o Shabat. O Mashiach vem para cumprir o Shabat e não para profaná-lo. Então, este tema é de assaz relevância. Por quê? Porque se o texto de João 5,18 realmente disser que Yeshua violou o Shabat, então Yeshua ele não será o Mashiach, pois o Mashiach não pode transgredir o Shabat. Então, repito, se o texto de João 5,18 realmente disser que Yeshua violou o Shabat, Yeshua não é o Mashiach. E então nós temos que estudar esse tema com muita atenção. Por outro lado, o texto de João 5,18 também ele é usado pelos cristãos. Os cristãos dizem o seguinte, eles usam o nome Jesus. Então os cristãos dizem: Jesus violou o sábado, conforme João 5,18. Então, se Jesus violou o sábado, Jesus aboliu, destruiu o sábado, destruiu a Torá, destruiu a lei, destruiu tudo. E daí, dizem os cristãos, que Jesus fundou uma nova religião chamada de cristianismo. Então, não sei se vocês estão percebendo, o texto de João 5,18, Yohanan, ele é usado pelos cristãos para alegar que Yeshua violou o sábado, destruiu a Torá e criou uma nova religião. E este mesmo texto é usado pelos judeus ortodoxos, pelos antimissionários, dizendo que Yeshua profanou o Shabat, então ele não é o Mashiach. Então, gente, nós temos que estudar com profundidade este tema, porque se Yeshua violou o Shabat, ele não é o Mashiach. E se ele violou o Shabat, os cristãos estarão certos, dizendo que Yeshua destruiu a lei e ele criou uma nova religião. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler inicialmente o texto de João 5,18 em várias versões bíblicas em língua portuguesa. E depois eu vou fazer a leitura do que diz a Peshitta, o manuscrito em aramaico, e nós vamos ver quem está falando a verdade e quem está falando a mentira.
Então, só para contextualizar o tema, o texto de Yohanan, João 5,18, fala sobre aquela passagem em que Yeshua curou um paralítico no Shabat. Havia um homem paralítico e Yeshua o curou no Shabat, e daí há uma discussão sobre o tema. Então, eu vou ler agora João 5,18, em várias versões. Primeira versão que eu vou ler é da Almeida Corrigida e Fiel. Almeida Corrigida e Fiel diz assim: Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, Almeida Corrigida e Fiel diz que Yeshua quebrantava, ou seja, que ele quebrava o sábado. É o que diz. Vamos agora para a versão da Bíblia King James, a versão em língua portuguesa. Essa versão diz: Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo a si próprio igual a Deus. Então, a Bíblia King James, em português, diz que Yeshua violava o sábado. Por sua vez, a Almeida Revista e Atualizada diz assim: Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Novamente, está dizendo que Yeshua violava o sábado. E, por sua vez, a Bíblia RSC, que é uma Bíblia da Sociedade Bíblica de Portugal, lá em Portugal, essa Bíblia diz assim: Por causa dessas palavras, as autoridades judaicas procuravam cada vez mais dar-lhe a morte, porque ele não só transgredia a lei do sábado, mas até se fazia igual a Deus ao afirmar que Deus era o seu Pai. Então, essa versão da Sociedade Bíblica de Portugal diz que Yeshua transgredia a lei do sábado. Então, percebam, todas essas versões que eu li dizem que Yeshua violava o sábado, que ele quebrava o sábado, que ele transgredia, etc. Será que isso é verdade? Vamos ver agora o que diz a Bíblia Peshitta em aramaico. Eu já fiz a tradução para a língua portuguesa. Eu vou ler em português, que nem todo mundo conhece aramaico, e depois eu vou analisar a palavra em aramaico para que todos entendam. Diz assim, Yohanan, João 5,18, a tradução que eu fiz da Peshitta. E por causa disso, os moradores de Yehudá, quer dizer, desculpem, Yehudá é uma interpolação minha, tá? Cadê? Peraí, deixa eu ver aqui o texto aramaico. Ah, não, desculpem, não é uma interpolação minha, não. Tem Yehudá sim. Então tá assim. Por causa disso, os moradores de Yehudá ainda mais procuravam matá-lo. Não só porque ele tinha afrouxado o Shabat, mas também porque ele tinha falado sobre Elohim, que ele é o seu pai, estava fazendo-se igual a Elohim. Então, a Peshitta diz que Yeshua afrouxava o Shabat, ou seja, ele afrouxou o Shabat, porque em aramaico aparece um verbo que existe também em hebraico, que é o verbo lemishre. Esse verbo, a raiz dele é composta pelas letras Shin, Resh e Aleph. E essa raiz, esse verbo, significa soltar, afrouxar ou desapertar. Então eu poderia traduzir assim, que Yeshua afrouxou o Shabat,
ou que Yeshua soltou o Shabat, ou que Yeshua desapertou o Shabat. Parece estranho, não é? Mas você vai ver o que isso significa. Então, eu traduzi como Yeshua afrouxou o Shabat, mas pode ser Yeshua soltou o Shabat, ou ele desapertou, desatou o Shabat. Todas essas traduções são possíveis por conta desse verbo lemishre. Bem, eu vou explicar já já o significado. E, gente, se você pegar o texto grego, o próprio texto grego usa o verbo luo, que também significa afrouxar, soltar, desapertar. Então, tanto a Peshita em aramaico quanto o texto grego dizem que Yeshua afrouxou o Shabat, que ele desapertou o Shabat. Ambos dizem a mesma coisa. E o que isso significa? O que significa dizer que Yeshua afrouxou o Shabat? Ora, os cristãos não entendem isso. Por quê? Porque afrouxar é uma expressão rabínica que significa permitir algo em termos de halahá. O que é isso? Um texto das Escrituras, ele pode ser interpretado de várias maneiras. Eu posso dar uma interpretação mais dura, e quando eu dou uma interpretação mais dura, usa-se uma expressão que você está apertando o texto. E quando você dá uma interpretação mais flexível, diz-se que você está afrouxando. Então vejam, uma interpretação rígida é apertar, e uma interpretação mais branda significa afrouxar. Então, apertar ou afrouxar a halahá. E esses verbos, né, da raiz lemishre, eles aparecem no Talmud. Você pode ler o Tratado de Berahot 5b e 6c. Você pode ler o Tratado de Sanhedrin 28a e também o Tratado de Avodá Zará 37a, em que essas expressões rabínicas elas são utilizadas. Então, quando disse o texto que Yeshua afrouxava o Shabat, significa que Yeshua deu uma interpretação rabínica mais flexível ao Shabat. Significa que ele permitiu algo em termos de halahá. E o que ele permitiu? Ora, você pode ler o próprio contexto de Yohanan de João, que você vai verificar que os moradores daquele local, eles pensavam incorretamente que a cura no Shabat seria pecado. Eles entendiam de forma equivocada que se alguém curasse no Shabat, isso seria uma violação do mandamento do Shabat. Então, o que os moradores daquele local fizeram? Eles criaram uma halahá, uma interpretação das Escrituras, dizendo que era proibida a cura no Shabat. Essa era a interpretação deles. E o que Yeshua fez? Yeshua veio e disse que aquela interpretação estava errada. E Yeshua fez o quê? Ele afrouxou, ou seja, ele permitiu algo em termos de halahá. Ele interpretou a Torá de uma maneira mais branda, de uma maneira mais flexível. Yeshua demonstrou que eles estavam errados. Por que aqueles homens estavam errados? Por uma razão. Em nenhum momento a Torá proíbe a cura no Shabat. Eu desafio você. Você pode ler toda a Torá e não há nenhum texto em que o Eterno proibiu que você curasse alguém no Shabat. Não existe.
Logo, se o Eterno não proibiu a cura, deduz-se que a cura no Shabat ela é permitida, ela é lícita, ela é legal, legítima, razão pela qual o ato de Yeshua não foi, em nenhuma hipótese, uma transgressão ao Shabat. E tanto é verdade isto que eu estou dizendo, que o próprio Talmud admite que a cura ou qualquer outra atividade para salvar a vida de alguém no Shabat é lícita esta atividade. Então o Talmud, você pode ler o Tratado de Yomas 85b, o Talmud ele admite a possibilidade de salvar a vida de alguém no Shabat, porque o Talmud diz que a consideração pela vida prevalece sobre o Shabat. Ou seja, você pode curar e você pode salvar a vida de pessoas no Shabat. Tanto é verdade que até hoje em Israel, nas comunidades ortodoxas, no Shabat nada funciona. Mas se alguém estiver doente na tua casa, se alguém passar mal, você pode levar esta pessoa ao médico, e ainda que o médico seja um judeu ortodoxo, o médico irá tratar do enfermo, do doente, no Shabat. O médico em Israel, no Shabat, ele salva vidas, e ao salvar vidas, ele não está transgredindo o Shabat. Por quê? Porque o próprio Talmud diz que a vida prevalece sobre o Shabat. E quem disse isso também é o próprio Eterno. Quando o Eterno ele entregou as mitzvot, os mandamentos, o Eterno disse que a Torá ela foi dada para gerar vida. Disse o Eterno em Devarim, Deuteronômio, que a Torá é para dar vida. Então a Torá é um instrumento de vida, é não um instrumento de morte. Logo, até hoje é assim. Em Israel, os médicos podem trabalhar no Shabat, porque a vida prevalece sobre o Shabat. Logo, Yeshua ele poderia curar pessoas no Shabat. E até por uma razão também óbvia, porque as curas de Yeshua eram curas sobrenaturais. Na verdade, Yeshua, a Torá proíbe trabalhar no Shabat, mas a cura de Yeshua nem trabalho era, porque ele não trabalhava, ele mandava uma palavra e imediatamente a pessoa era curada na hora. Então Yeshua nem precisava, não é? O médico não, ele precisa trabalhar, mas Yeshua nem precisava trabalhar, ele falava, seja curado, e a pessoa era curada na mesma hora. Então, se até o médico pode trabalhar no Shabat, e isso não é violação do Shabat, com mais razão Yeshua poderia curar, porque a cura envolvia apenas uma fala de Yeshua, envolvia apenas a manifestação de algo sobrenatural. Conclusão: à luz da Torá e à luz do próprio Talmud, Yeshua não violou o Shabat. Yeshua apenas afrouxou o Shabat, ou seja, ele estabeleceu uma interpretação mais flexível do que a interpretação dos homens daquele local. Além disso, como eu disse, a interpretação de Yeshua está totalmente compatível com a Torá e com o próprio Talmud. Não houve violação do Shabat, mas apenas uma melhor interpretação acerca do que significa cumprir o Shabat. E, gente, e por fim, para concluir, existem várias razões óbvias. Vejam, se Yeshua tivesse violado o Shabat, então Yeshua seria um pecador, porque ele teria violado o quarto dos 10 mandamentos, porque o Shabat é o quarto dos 10 mandamentos. Então, repito, se Yeshua tivesse violado, que ele não violou,
Mas se ele tivesse violado, então ele seria um pecador. E nós sabemos que Yeshua nunca pecou, como diz o Sefer Ivrim, o livro de Hebreus. Yeshua nunca pecou. Além do mais, se Yeshua tivesse violado o Shabat, então Yeshua não seria o Mashiach, porque o Mashiach do nosso povo, ele não é um transgressor. O Mashiach do nosso povo é um tzadik, é um justo perfeito, que ele vem para cumprir, para executar, para tornar a Torá plena. O Mashiach vem para tornar plena a Torá e não para revogá-la, anulá-la. E além do mais, vejam, se Yeshua tivesse violado o Shabat, Yeshua seria um pecador, e aí o seu sangue não teria poder para expiar pecados. Porque como que o sangue de um pecador poderia expiar pecados? O sangue de Yeshua só tem o poder de expiar pecados, por quê? Porque ele nunca pecou, porque ele é um tzadik perfeito, um justo totalmente perfeito, que nunca violou nada da Torá. E com mais razão ele não violaria o Shabat, porque todos vocês sabem que a transgressão ao Shabat, ela é punida com o quê? Diz a Torá que quem violar o Shabat será punido com a morte. Então, se Yeshua tivesse violado o Shabat, ele deveria ser condenado à morte, e a morte de Yeshua teria sido uma morte justa. Olha só que interessante, gente. Yeshua, ele foi condenado, mas a condenação de Yeshua foi uma condenação injusta. Injusta porque ele era um tzadik, um justo, um homem perfeito. Agora, se Yeshua realmente, de fato, tivesse violado o Shabat, então ele seria um pecador, um criminoso à luz da Torá, razão pela qual, ao aplicar-se a Torá, ele deveria ser punido com a morte, e daí a execução dele na estaca, no madeiro, seria um ato legítimo, porque ele seria um transgressor. E nós sabemos que não é assim, que Yeshua nunca pecou, ele nunca violou o Shabat, e ele é o nosso Mashiach. Esta é a resposta que eu dou aos judeus ortodoxos antimissionários que ficam dizendo que Yeshua violou o Shabat. Yeshua não violou o Shabat coisa nenhuma, porque a conduta de Yeshua possui fundamento não só na Torá, mas também no próprio Talmud. E esta resposta eu também dou aos cristãos que ficam dizendo incorretamente que Yeshua é um transgressor do Shabat, e isso é um total absurdo. Repito, Yeshua cumpriu toda a Torá, ele nunca desobedeceu nada, ele é um tzadik e ele é o nosso Mashiach. Que o Eterno abençoe e guarde todos vocês. Amém.